Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos estudar Evangelho de Lucas, capítulo 1. Prepare papel e caneta aí, façam suas anotações para nós darmos início ao nosso estudo. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Diz assim: tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Bem, do verso 1 ao verso 4, nós vemos aqui uma dedicatória de Lucas a Teófilo. Quem seria Teófilo? Teófilo era um oficial da alta patente do Império Romano, e esse homem, ele patrocinou as pesquisas de Lucas. Então, prioritariamente, o livro de Lucas ele foi escrito para Teófilo, porque Teófilo ele se interessou de tal forma pela vida de Jesus que, mesmo ele fazendo parte, ele sendo um oficial romano, ele se interessou em saber, em conhecer, em ter mais profundidade a respeito da vida de Jesus, um conhecimento mais profundo a respeito da vida de Jesus. No verso 5 diz assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Então o que a gente vê nesse verso 6? Que Zacarias e Isabel eram pessoas que temiam ao Senhor, que no seu seio familiar, na sua casa, a doutrina a qual eles obedeciam era a doutrina do Senhor, A gente vê aqui que eles andavam em justiça, ou seja, o estilo de vida deles, como diz em 1 João 2,6, diz assim: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, ou seja, fala a respeito de um estilo de vida, do modo de viver. Verso 7 diz aqui: contudo eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Importante a gente ver aqui, no verso 7, a Bíblia vai dizer que eles não tinham filhos e Isabel era estéril. Existe uma diferença entre esterilidade e infertilidade. Infertilidade é um estágio, muitas vezes, que a mulher passa e pode ser revertido com tratamento, Através da medicina, o médico ali, ele pode passar algum tratamento e esse estágio de infertilidade, ele pode ser revertido. Mas já a esterilidade já é algo que não é para medicina, que não é para ciência, Então, aqui já fica um ensinamento muito importante para a gente observar qual é a área da nossa vida que ela está estéril, que muitas vezes a gente já desacreditou que não pode acontecer mais, que é impossível acontecer mais. No entanto, olha o que a Bíblia vai mostrar para a gente aqui, Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso,
Uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Olha que interessante. Ele foi escolhido e aí para oferecer sacrifícios, queimar incenso no altar do Senhor. E ali um anjo do Senhor aparece para ele à direita do altar. O que significa isso? Honra. Mas você vê que no verso 6, observe que no verso 6, o que a Bíblia diz? Que eles andavam em justiça e obedeciam de forma irrepreensível aos olhos do Senhor. Então, se nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, que as nossas petições sejam respondidas da parte do Senhor, sejam atendidas pelo Senhor, então nós precisamos andar em justiça. O nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, principalmente no seio da nossa família, tem que ser algo que agrade, que glorifique a Jesus, para que o Senhor possa responder às nossas petições, às nossas orações, e responder com honra. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Olha aqui. Então o anjo, ele responde às orações, às petições de Zacarias e Isabel, e aqui ele diz qual será o nome, né? Qual será o nome do seu filho. E no verso 15, ele vai falar a respeito do chamado de João. E que chamado é esse? O chamado de Nazireu. O mesmo chamado que era de Sansão. E só para lembrar, o que significa, quais são as funções desse chamado de Nazireu, o que ele pode e não pode fazer. Ele não pode cortar o cabelo, ele não pode beber nenhum tipo de bebida fermentada, e ele não pode tocar em animal morto. É o mesmo chamado, o chamado de Sansão e de João Batista, eles eram o mesmo, chamado de Nazireu. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então olha que interessante. No verso 17 diz que ele virá, né? Que ele viria no mesmo espírito e poder de Elias. Por quê? Se você ler Malaquias capítulo 4, nos últimos versos, você vai ver que o povo judeu, eles esperam o retorno de Elias. No entanto, Elias voltou e eles não perceberam. Porque João Batista, ele veio na mesma unção de Elias, né? Então ele veio como um tipo de Elias. Só que o povo, como eles não deram, né, credibilidade e não deram a mínima importância para a vinda de João, que veio no mesmo espírito de Elias. Então eles continuam esperando o retorno de Elias nos dias atuais. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, minha esposa é igualmente de idade avançada. Olha, uma coisa aqui que eu quero destacar e chamar a atenção de vocês. Zacarias, ele estava pedindo do Senhor um filho. E aí quando o Senhor lhe responde a oração dele, ele tem uma postura de incredulidade. Isso mostra o quê? Que muitas vezes, irmãos, nem a gente crê nas nossas orações. Muitas vezes nem a gente crê naquilo que a gente está pedindo. E o Senhor, ele fala conosco nesse momento.
ele nos indaga: será que a gente crê nas nossas orações, naquilo que a gente está pedindo, apresentando ao Senhor? Se a gente crê, que a gente permaneça firme, mas se nós não cremos, que a gente mude essa postura de incredulidade. Por quê? Porque a postura de incredulidade, ela tem uma consequência, e a gente vai ler aqui. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então, olha o resultado da incredulidade de Zacarias. Ele ficou mudo. De que forma a gente pode aplicar isso aqui? A gente pode, irmão, aplicar da seguinte forma: a nossa incredulidade, ela muitas vezes, ela produz barreiras, ela faz com que a gente mesmo levante barreiras a respeito daquilo que é entre nós e aquilo que nós queremos e aquilo que nós almejamos da parte de Deus. Muitas vezes a nossa incredulidade, ela trava muitas coisas na nossa vida. Então pare para analisar bem rapidamente nesse momento. O que é que a tua incredulidade, muitas vezes, o que é que a tua incredulidade tem produzido? Qual é o aspecto, qual é a área da tua vida que a tua incredulidade, ela tem travado, ela tem levantado, né, uma barreira entre você e aquilo que você quer? Analise de forma minuciosa nesse momento. A minha incredulidade, ela tem levantado uma barreira entre eu e aquilo que eu quero da parte do Senhor. Qual área? Muitas vezes é na área profissional. Muitas vezes é algum objetivo, algum sonho que você tem e ainda não se cumpriu. Por quê? Pela tua incredulidade. Só que aqui a gente tem que colocar outro ponto, né? Muitas vezes pela incredulidade e pela inação, ou seja, falta de atitude. Porque muitas vezes as pessoas, elas falam: eu acredito, mas qual é a prova, né, que eu acredito? A prova que eu acredito é que eu vou agir em direção ao que eu creio. É isso. Não adianta falar que eu creio e eu ficar parado, e eu ficar inerte, estacionado no mesmo lugar. Se eu creio, eu vou me movimentar em direção àquilo que eu creio, na medida daquilo que eu posso, na medida daquilo que eu consigo. Amém? Vamos lá. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que os seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. O que é isso? O que a postura de Isabel nos mostra? Uma postura de gratidão. Muito embora ela se sentia humilhada pelo fato de ela não ter filho, ainda assim ela reconheceu e teve uma postura de gratidão. Isso é dádiva do Senhor para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas reclamam muito
E ainda assim elas têm a cara de pau de dizer que elas são gratas. Não são. Quem é grato por aquilo que o Senhor já lhe deu, a pessoa não reclama. É claro que a gente tem momentos, irmão, momentos de insatisfação. Todos nós temos, é natural. É natural, isso aí é concernente à nossa natureza. Mas o que não pode é esses momentos, esses momentos eles se tornarem recorrentes na nossa vida. A gente não pode deixar que os momentos de insatisfação eles se tornem de forma recorrente, e assim muitas vezes a gente se torna uma pessoa amargurada, amarga e ressentida. Então o Senhor ele nos chama a nossa atenção para que nós sejamos gratos a Ele, aquilo que Ele nos entregou até hoje, aquilo que Ele já nos concedeu até hoje. E talvez você fale assim, pastor, mas aquilo que eu busco da parte do Senhor eu ainda não alcancei. Mas o mais importante Ele já te entregou, que é a tua vida. Que é a tua vida, que é a tua saúde, que é a tua inteligência, que é a tua comunhão com Ele e principalmente que é a palavra, que ela vai nos conduzir. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. E eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Irmãos, como esse capítulo 1 de Lucas ele é bem extenso, eu não vou comentar a respeito de todos os versículos, tá? Eu vou comentar aqui, destacar algum versículo ou outro, tá bom? Porque senão vai se tornar um vídeo bem longo, bem extenso. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. Olha a palavra que o Senhor ele nos dá nesse momento. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Não existe nada que lhe seja impossível. Ou seja, o impossível né, é para nós, porque para Ele tudo é possível. Muitas vezes, irmãos, a gente desanima, a gente fica meio abatido na nossa caminhada, porque muitas coisas a gente não entende por falta de intimidade, por falta de conhecimento. Mas nós precisamos manter o nosso pensamento firme, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de todas as coisas, que sua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que nós não estejamos vivendo um momento agradável a nós. Mas temos que manter nosso pensamento firme
que Ele está no controle de tudo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que no tempo certo Ele vai manifestar o seu poder e a sua graça ao nosso favor. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me vem a visitar, a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Então, olha que coisa extraordinária. O nível, né, de percepção espiritual de Isabel, ele era tanto, irmãos, tanto, né, a intimidade, o temor que essa mulher tinha ao Senhor, a entrega que essa mulher tinha ao Senhor, era num nível assim tão extraordinário que quando a Maria chega, e ela ouve a voz de Maria, ela vê que João Batista se mexe em seu ventre e ela percebe ali que é o quê? Né? A graça de Deus, a maravilhosa presença do Senhor sobre a vida dela. E ali ela reconhece, dizendo assim: qual o motivo desta graça maravilhosa que me vem a visitar, a mãe do meu Senhor? Ela reconhece o senhorio de Jesus antes mesmo dele ter nascido. Olha que coisa maravilhosa. E no verso 45 ela diz: Bem-aventurada, ou seja, feliz é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Ou seja, felicidade, biblicamente, irmão, felicidade é cumprimento de um propósito. A felicidade, ela é consequência de um cumprimento de um propósito, ou seja, nós não devemos buscar a felicidade como prioridade, mas como consequência. As pessoas que buscam felicidade como prioridade na sua vida, elas vivem uma vida de frustração e insatisfação, porque muitas vezes essa expectativa não é correspondida. Mas quando nós decidimos andar com Jesus, decidimos entregar nossa vida a Ele, a mentalidade que a gente tem que ter a respeito de felicidade é que a felicidade ela será consequência de um propósito, do propósito do Senhor cumprir-se sobre as nossas vidas. Por isso ele diz: bem-aventurada é aquela que acreditou que se cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Ou seja, qual é a promessa do Senhor que você recebeu na sua vida e muitas vezes você já desacreditou pelo tempo, e você já desacreditou. Mas o Senhor, nesse momento aqui, Ele quer fortalecer a tua fé, Ele quer edificar a tua fé, dizendo: continue crendo, porque através do cumprimento desse propósito, através do cumprimento da vontade do Senhor sobre a sua vida, é ali que está a tua felicidade. É ali que vai vir uma alegria de espírito, não uma alegria momentânea, mas uma alegria permanente. Amém? Vamos lá. Então declarou Maria: engrandece a minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador. Então o que a gente vê? Já cai por terra, né, a tese de que Maria ela tem a mesma importância de que Jesus. A tese dos católicos, que Maria ela está no mesmo nível de importância do que Jesus. Porque Maria ela reconhece, né? Então declarou Maria: engrandece a minha alma, engrandece minha alma ao Senhor meu Deus. Ela reconhece que o Senhor é salvador dela, que Jesus é salvador dela. Então aqui já cai por terra, né? Essa tese de igualdade.
pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O que é isso? Reconhecimento, né? Então, a partir do momento que a vontade do Senhor se cumpre sobre as nossas vidas, a nossa alegria ela se torna tão plena que as pessoas olham para a nossa vida e reconhecem. Né? E reconhece que nós somos bem-aventurados por causa do Senhor. Porque o poderoso realizou maravilhas ao meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou o seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando retornou à sua casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado. E muitos se alegraram com ela. No 8º dia levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe, mas ninguém há entre teus parentes que se chama assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino. Que nome queriam que lhe desse? Ele pediu uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. O que a gente vê aqui? Presta bem atenção. O nível de intimidade que Isabel tinha com o Senhor. Por quê? A Bíblia não diz aqui, então eu vou conjecturar, né? Muito embora Zacarias não estava falando, mas ele poderia se comunicar de outra forma com ela. Tanto é que ele se comunicou. Ele poderia ter se comunicado de forma antecipada para falar o nome de João, mas ele não falou. Como é que ela sabia então? Como é que ela sabia que o nome dele era João? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. Segundo, depois que Zacarias escreveu que o nome do menino seria João, o que aconteceu? Sua boca se abriu, sua língua se soltou. Ou seja, no momento que ele creu naquilo que o anjo já havia revelado a ele, né, no cumprimento da promessa, né, no momento ali que ele creu que Deus havia atendido a sua petição, né, ele começou a falar, ele voltou a falar. O que a gente entende com isso? Irmãos, a partir do momento que nós tivermos uma fé independente das circunstâncias, a gente vai começar a ver milagres se manifestar sobre as nossas vidas. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos, ou seja, o milagre deles viraram notícia. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando o que virá a ser deste menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença,
durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Então, o que a gente vê aqui nesse verso 76? Vê aqui a respeito do chamado de João, daquilo que ele haveria de fazer, preparando o caminho para o Senhor, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente Israel. O que a gente vê aqui? A vida espiritual de João, ela progredindo. Irmãos, nós precisamos entender que, assim como de forma natural a gente nasce, cresce, e vai evoluindo fisicamente, dessa mesma forma precisa acontecer com a nossa vida espiritual. Nós precisamos sair, sabe, da imaturidade espiritual, da infantilidade espiritual, porque todos nós somos, no início, todos nós somos crianças espirituais. Então nós precisamos sair desse lugar e entrar no lugar de maturidade espiritual com o Senhor, no nível de entrega, no nível de conhecimento, no nível de intimidade mais profundo com o Senhor. É isso que o Senhor ele fala nesse momento a mim e a você. Ou seja, passar por essa preparação para que a gente venha manifestar a vontade do Senhor, o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E aqui nós encerramos o capítulo 1 de Lucas. Vamos orar. Pai, eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus, cada inscrito, Senhor, cada irmão que tem visualizado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale, Senhor, em cada coração, desperte o Teu povo, nos fortalece, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante a oração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades, as nossas transgressões diante de Ti. Aniquila, Pai, toda acusação no mundo espiritual contra as nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus, irmãos. Nos ajude aí divulgando, amém. Deixa aquele like aí, tá? Peço a todos e agradeço a todos os irmãos aí que estão visualizando o nosso estudo, amém. Que Deus abençoe vocês e recompense em nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus.